Boa noite a todos que estão aqui conosco nas redes sociais do PSTU, para a gente conversar aqui mais uma vez sobre esse evento muito importante que está no centro das atenções internacionais, que é a invasão da Ucrânia pelas tropas russas a mando do ditador russo Vladimir Putin. Nessa última semana, houve uma série de eventos bastante interessantes, né? Hoje mesmo, os procuradores suecos apontaram que houve sabotagem nos gasodutos que vão pelo Mar do Norte, unindo as reservas russas até países europeus, né? O Nord Stream 1 e 2, chamando a atenção para essa questão do controle sobre o mercado de energia europeu. Outro fato bem comentado essa semana foi um míssil que caiu em território polonês bem próximo da fronteira ucraniana. Mas, acima de tudo, o grande assunto da última semana foi a vitória que a Ucrânia teve no sul do país, libertando a principal cidade que estava sob controle russo, que é a cidade de Kherson. Então, os analistas americanos dizem que essa vitória se deve ao armamento que o governo americano está provendo para a Ucrânia, mas dentro da Ucrânia há outras opiniões. E para discutir esses assuntos e dar uma primeira geral sobre essa questão, queria convidar aqui o André Bucareschi. O André, junto comigo, né, Fábio Bosco, nós tivemos um segundo comboio de ajuda operária à Ucrânia, que foi para lá no final de setembro, e aqui nós vamos comentar os principais fatos, os principais elementos desse processo multifacetado, que é essa invasão da Ucrânia pela Rússia. Boa noite, André. A palavra está com você. Boa noite a todos e todas que estão aí fomos convidados aí para essa live para falar da nossa experiência. Nós tivemos, agora em setembro, na Ucrânia, participando de um comboio de ajuda operária aos sindicatos independentes da Ucrânia, especialmente ao sindicato dos mineiros metalúrgicos de uma cidade chamada Kryvyi Rih, que é uma cidade que tem muitas minas, né, e indústrias siderúrgicas também, e que está cedendo uma parte importante da sua classe operária para o esforço de guerra. Esse comboio é o segundo comboio organizado pela Rede Internacional de Solidariedade Sindical. Houve um encontro dessa rede em maio, não foi maio, Fábio? E abril? Em abril. Em abril, isso. E esse encontro definiu que a atividade principal da Rede Internacional de Solidariedade Sindical seria um comboio de ajuda operária à Ucrânia, à resistência ucraniana. Nisso, houve o primeiro comboio em maio, um comboio um pouco mais improvisado, né? Que foram até Lviv, fizeram algumas atividades, entregaram ajuda aos sindicatos independentes, ou seja, sindicatos que não têm vínculo com o governo ou com empresários, né? Entidades que organizam os trabalhadores que estão participando ativamente da resistência contra a ocupação russa. E definiu-se organizar um segundo comboio, esse mais bem preparado, que ocorreu no final de setembro, agora, né, do mês retrasado. E na delegação internacional, que tinha companheiros do Grupo Solidaire da França, do Emancipation da França, Cobas de Itália, Cobas também de Espanha, companheiro de... Ajuda aí, Fábio, lembrar de cabeça aqui todo mundo. Uma corrente sindical francesa chamada Emancipação. Sim. Também companheiros, alguns não puderam ir, companheiro da Lituânia, né, os companheiros do México, de outros lugares também participaram ativamente da construção, e um grupo da Polônia chamado IP, né,
cumpriu um papel muito importante, né? E esse comboio, né, ele é parte, né, de uma luta pela independência dos trabalhadores. Né? Não vamos falar um pouco mais do comboio mais à frente. Conversei com o Fábio aqui, fiquei de falar um pouco mais da contextualização da guerra, da situação, dos debates que tem em torno dela. Né? E, como se diz no jargão, né, a primeira vítima da guerra é a verdade. Então, existe hoje, desde o início da guerra, existe uma guerra muito grande de propaganda sobre o significado dessa guerra e sobre as condições dessa guerra. Então, Putin e seu staff definiram invadir a Ucrânia, alegando que estariam defendendo o direito de autodeterminação de duas províncias separatistas, entre aspas, Luhansk e Donetsk, também dizendo que estavam combatendo o nazismo na Ucrânia, e aí mostravam muitas imagens, né, de pessoas com uma simbologia fascista, e que parecia que era uma coisa importante na Ucrânia. E também dizia que eles estavam se defendendo da OTAN. Então, essa foi a justificativa do Putin para fazer essa guerra. E nós já tínhamos uma caracterização que, chegando lá, conversando com muitas pessoas, nós estivemos, né, em mais de uma cidade. Eu estive em Kryvyi, eu estive em Kiev, eu estive em Lviv, em outros lugares. Conversamos com muitos ativistas, com muitas pessoas de vários segmentos sociais, e, categoricamente, essa propaganda do regime de Putin, que, infelizmente, recebeu a adesão de grande parte da esquerda, é uma propaganda mentirosa. Tá? Em todos os seus aspectos. Em todos os seus aspectos. E há uma outra propaganda, do outro lado, por parte das potências ocidentais, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, de que, se a Ucrânia está conseguindo reagir, é porque está sendo apoiada por uma enxurrada de armamentos ocidentais, e por isso ela está, né? E, inclusive, as correntes da esquerda, as mesmas que compram o discurso do Putin, compram igualmente o discurso das potências imperialistas ocidentais, de que são as armas, né, a enxurrada de armas vendidas pelas potências ocidentais, que estariam dando possibilidade da Ucrânia resistir a essa ocupação. Né? Então, o que se passa lá, totalmente distinto. Primeiro, o caráter da guerra. Do lado ucraniano, essa guerra é uma guerra de libertação nacional de um país historicamente dominado pela Rússia, certo? E que está se defendendo de uma potência militar mais forte, que está invadindo por interesses geopolíticos, econômicos, né, e de preservação do regime político de Putin. Né? Geopolíticos tem a ver com as disputas internacionais que nós acompanhamos aí, né? E econômicos, a Ucrânia ela tem um papel importante não só na passagem do gás russo para a Europa, como também tem uma agricultura, um dos países de maior produção agrícola, um dos países de maior produção agrícola do mundo, que produz muito trigo, muito óleo de girassol, muito milho e outros produtos agrícolas importantes que ela exporta. E nós vemos, né, os acordos para liberar os navios graneleiros da Ucrânia para poder exportar. Também tem uma riqueza mineral muito grande, né, em carvão, minério de ferro, manganês. Então, é uma riqueza. E o acesso ao Mar Negro, uma parte da Ucrânia que já está ocupada pela Rússia desde antes, que é a província da Crimeia, tem uma importância estratégica grande pelo acesso ao Mar Negro, ao Mar Mediterrâneo, Canal do Suez, toda uma região aí que a Ucrânia, saindo da esfera de dominação russa, dificultaria para a oligarquia russa realizar o seu papel
de intermediário para lucrar. Então, muitas minas são de oligarcas russos, também muitas terras, né, e muitas riquezas ali têm interesse direto de oligarcas russos que estão por trás do regime de Putin. E, não menos importante do que isso, a Rússia, mesmo depois do colapso da ex-União Soviética, ela exerce uma dominação regional muito forte, né? E essa dominação regional permite uma exploração das riquezas da classe trabalhadora e das riquezas minerais desse entorno, por exemplo, a Bielorrússia, o Cazaquistão, os países lá embaixo do Cáucaso, na Ásia Central, né? E um papel, e por ser uma grande potência militar, né, ela consegue, em um regime político ditatorial, ele consegue esmagar completamente a resistência. Então, por exemplo, houve um grande ascenso de lutas no passado na Bielorrússia, que ia derrubar o ditador Lukashenko de lá do poder, e foi a intervenção das tropas russas que impediu que Lukashenko fosse derrubado numa revolução democrática que estava acontecendo na Bielorrússia. Mesma coisa, muito parecido, se passou no Cazaquistão, onde houve uma grande greve, inclusive de petroleiros de outras categorias, e que ameaçou o próprio regime político, e foi também a intervenção russa que impediu que as massas tomassem a frente e se libertassem. Isso se reproduz em muitos lugares, né? Dentro da Federação Russa, muitas repúblicas com muitas contradições, que têm uma grandes necessidades de mudança em relação a isso. E a Ucrânia, que em 2014 houve uma mobilização gigante, e apesar de toda a repressão brutal, muito violenta, inclusive com franco-atiradores atirando para matar em manifestantes na Praça Maidan, lá em Kiev, e apesar de todo o apoio russo, as massas conseguiram derrubar o governo Yanukovych, que era ligado a Putin, né? E isso precipitou em 2014 a primeira invasão da Ucrânia por parte de Putin, que ocupou um pedaço de Luhansk e Donetsk, dizendo que estava libertando, e tomou da Ucrânia a península da Crimeia, né? E ocupou também. Só que não conseguiu derrotar as massas ucranianas, e isso era um exemplo muito importante para os trabalhadores em toda a região, porque ele não pode, se um lugar questiona e se liberta da opressão russa, né, tem outros problemas, né? Existe uma ilusão em relação à União Europeia, mas os povos têm direito até de ter suas ilusões, sem que ninguém os invada, né? Mas a Rússia entrou com muita força, é o segundo maior exército do mundo, é o segundo exército mais poderoso do mundo, corrigindo, né? E com um grande arsenal, invadiu em 4 frentes diferentes um país mais fraco. Então, essa propaganda, o Putin fez um cálculo, né? Foi o seguinte: eu vou entrar com toda a força na Ucrânia, eu vou ganhar em 2, 3, 4 semanas, eu já tomei conta da situação. E isso não tem problema, porque o governo vai fugir e as potências ocidentais não têm o que fazer. Eles vão fazer protesto, fazer moção, mas eu vou consolidar minha situação tal qual eu fiz em 2014. O cálculo do Putin estava quase certo, era quase perfeito. Só não contou com uma coisa, que foi a reação das massas ucranianas. Porque nas primeiras semanas de conflito, o imperialismo fez exatamente, os potências ocidentais fizeram exatamente o que o Putin esperava. Nada. Inclusive ofereceram asilo político ao Zelensky, ao presidente da Ucrânia. Só que as massas ucranianas foram para a rua, foram pedir armas, distribuição em massa de fuzis. A tentativa de tomada de Kiev resultou num grande fracasso russo, com muitas mortes do lado ucraniano também. Mas o que impediu foi o armamento e a reação das massas ucranianas, que pegaram em armas, que foram no aeroporto, botaram seus carros para impedir os aviões russos de pousarem.
que jogaram óleo na pista, que trocaram tiro, que se colocaram na frente das tropas russas que estavam avançando, um monte de iniciativas, e não só atrasaram, como rechaçaram o ataque sobre Kiev e sobre a cidade de Kharkiv, né? E a Rússia entrou com mais força em outros lugares, mas não conseguiu a ofensiva do jeito que queria, e a resistência ucraniana manteve a guerra durante muitas semanas sem que a Rússia conseguisse, né, esse intuito rápido. A partir daí, todo mundo começou a operar. As potências ocidentais resolveram entrar de alguma forma. Por quê? Porque não podiam permitir que o Putin chegasse e dominasse a Ucrânia daquele jeito, porque era contra os seus interesses também, né? Então começaram, de alguma forma, a fornecer de forma bem limitada armas para os ucranianos, e uma propaganda muito maior do que as armas efetivas foram mandadas começaram a ser feitas, mas não as armas que os ucranianos pediam, que permitisse uma contraofensiva. Porque a Ucrânia, né, nesse momento, teve mais de 1 milhão de voluntários, inclusive, para lutar, né? Não receberam tanques, não receberam aviões, armas de infantaria para poder avançar sobre o exército russo, né? O que recebeu alguns lançadores de foguete, etc., que acertaram parte dos arsenais russos e tal, atrapalharam a ofensiva russa, mas não houve o armamento necessário para os ucranianos fazerem a sua contraofensiva, né? E foi justamente esse elemento, o papel das massas ucranianas resistindo, entrando na frente dos tanques, pegando em armas, indo para cima, que impediu a vitória da Rússia rápida da Rússia. Tá? Em setembro, agora, iniciou-se uma contraofensiva muito importante por parte dos ucranianos. E já no início de setembro, toda uma frente russa entrou em colapso. Foi a frente numa região chamada de Kharkiv, lá em cima, né, no nordeste da Ucrânia, né, e que conseguiu tomar milhares de quilômetros quadrados em poucos dias, coisas que os russos demoraram meses para tomar, né? E os relatos que nós escutávamos lá, a gente percebia o quê? Primeiro, que o povo ucraniano estava com uma moral muito alta, com muita disposição de lutar, de entregar, de sacrificar suas vidas, e que, por outro lado, os soldados russos não tinham nem de longe a mesma motivação. Estavam lá porque estavam recebendo ordens. Isso se mostrou... Tudo bem, Fábio? Isso se mostrou um grande diferencial, porque a quantidade de russos que se entregaram, inclusive, né, que se renderam, foi uma coisa grande, inclusive com suas próprias armas. E na ofensiva que a Ucrânia fez nessa região de Kharkiv, ela conseguiu mais armas dos russos do que todas as armas que foram entregues pelas potências ocidentais. Só de tanques, foram mais de 400 tanques tomados dos russos nessa ofensiva ucraniana, né, para entenderem o peso das coisas, né. Grande parte dessa retórica do armamento ucraniano serviu para aumentar os orçamentos militares das potências ocidentais, né, em grande parte. Não que não cumpriu nenhum papel na guerra, não estou dizendo isso, mas o papel principal que permitiu o rechaço dos russos foi a resistência ucraniana. Categoricamente, nós lá tomamos contato, e os principais voluntários lá é a classe trabalhadora, em especial a classe operária. Lá em Kryvyi, uma cidade de mais de 100 mil operários, 10% de pessoas na guerra. O mundo em que tudo bem aí? Está me ouvindo? Na medida Deu uma paradinha, mas agora está ouvindo. Pode seguir. Na medida em que os ucranianos foram retomando o território,
foram se descobrindo coisas gravíssimas, né? Houve, já no início da guerra, a situação em Bucha, onde houve um grande massacre. Quando se libertou Izium, Limã, outras cidades, foram se descobrindo muitos sinais, muitas evidências de limpeza étnica. O que é limpeza étnica? É quando você, para poder dominar uma região e anexar ela, você precisa que a população, remover a população que não vai resistir a isso. Então se encontraram covas coletivas com dezenas, centenas de pessoas com as mãos amarradas para trás, sinais de tortura. Houve também processo de deportação de parte da população, especial em Kherson. Houve um controle de terror de Estado muito forte por parte dos russos, e há claros sinais de limpeza étnica. Outro elemento da ocupação russa, que é importante dizer, né, porque havia, no início da guerra, uma grande propaganda de que eles estavam lutando contra o suposto nazismo ou fascismo ucraniano, coisa que não foi confirmada por nós lá. Ao contrário, há um grau de liberdade muito importante conquistado pelas massas ucranianas, os sindicatos funcionando. Não vimos, em todos os dias que eu estive lá, nenhuma simbologia e nenhum grupo nazista, não vimos absolutamente nada disso. Certo? O tal do batalhão Azov, que uma parte deles tem uma característica neofascista, etc., eles já eram desde o início muito pequenos, nada representativos em relação ao conjunto, né? E hoje menos ainda. Agora, na ocupação russa, ao contrário, a principal vanguarda da ocupação russa é um grupo de mercenários chamado Grupo Wagner. É o maior grupo mercenário do mundo, que é sustentado por um assessor do Putin, me fugiu o nome dele agora, depois o Fábio pode me ajudar a lembrar, e que, claramente, esse sim é um grupo neonazista. O grupo dele chama Wagner porque o seu líder, Utkin, ele é fã do Wagner porque era o compositor predileto de Hitler. Inclusive, ele tem várias suásticas tatuadas no seu corpo, né? E grande parte dos crimes de guerra que estão sendo cometidos são, sim, em função também não só de uma política de Estado de limpeza étnica, mas da ocupação, uma parte da ocupação russa ser feita na sua vanguarda por esse grupo chamado Grupo Wagner, que recentemente, por falta de pessoas que morreram na guerra, tem recrutado prisioneiros na Rússia para poder colocar na frente da guerra, né? E, recentemente, a contraofensiva ucraniana começou a desmoralizar e dar uma demonstração de fraqueza para o Putin, de que ele não é seu parceiro que ele falou, né? O Putin resolveu tomar algumas medidas para tentar, de alguma forma, sair do beco sem saída que ele se colocou, né? Primeiro, ele resolveu fazer plebiscitos para anexação à Rússia. Plebiscitos assim, de armas na mão, né? E completamente fajutos e que não convenceram ninguém, né? Um plebiscito numa região ocupada militarmente pelo ocupante, né? Também começou a bombardear as cidades e as infraestruturas das cidades. Por quê? Porque vai entrar no inverno lá faz frio de menos 30 graus, e ele quer acabar com a capacidade de aquecimento e de abastecimento de água e de transporte, para ver se ataca a moral da população ucraniana. Depois eu vou tentar explicar com a nossa avaliação de por que ele está fazendo isso, né? E, por último, porque perdeu grande parte da elite do seu exército nessa guerra, ele resolveu fazer uma coisa que ele temia fazer antes, que foi uma convocação parcial da população, né? E se tem 1 milhão, entre 1 e 2 milhões de voluntários na Ucrânia para lutar, e não tem armas suficientes para eles, porque a Ucrânia não recebeu armas suficientes, do lado russo há mais de 1 milhão de russos que fugiram da Rússia para não se alistar, não serem alistados à força no exército. Vejamos qual é a situação, a diferença na guerra. A principal é essa, né? A principal é essa. E mais,
a situação política dentro da Rússia já começa a ter uma mudança importante. Porque se antes a classe trabalhadora e as massas russas estavam, digamos, dando um apoio passivo ao esforço de Putin com a promessa que ele ia usar só uma operação especial com as suas tropas, agora eles começam a ficar, começa a virar contra. Né? E o regime do Putin está dando, tem muitas notícias de que há muita divisão em cima, né? E há críticas no parlamento russo, mesmo todo amordaçado, ainda saem críticas lá de dentro. Houve manifestações e mais de 1.000 presos políticos na Rússia. Então a situação política começa a mudar. Né? E, então a Ucrânia começa a ter claramente a possibilidade de uma vitória. Mas qual é a questão? A quem interessa uma vitória das massas russas? Porque há não só os soldados convencionais da Ucrânia, né, das massas ucranianas, desculpa. Há centenas de milhares de voluntários, especialmente operários e da classe trabalhadora em geral. São a vanguarda dos voluntários. Nós conhecemos vários lá em Kryvyi Rih quando nós estivemos. Né? Se essa ofensiva ucraniana conseguir derrotar categoricamente Putin, para as potências ocidentais isso não é um interesse. Eles não querem a derrubada do regime do Putin. Sabe por quê? Existe um acordo desde a derrocada da União Soviética entre os Estados Unidos, feito na época do Clinton, e a Rússia, que era importante manter a Rússia, o regime político na Rússia, de força e o poderio militar russo, porque era importante para controlar toda a região da Eurásia contra a ação das massas. Então, qualquer rebelião que tem na Bielorrússia, no Cazaquistão, ou a Primavera Árabe, que ameaçou derrubar o ditador Bashar al-Assad, quem bombardeou as cidades sírias e matou centenas de milhares de pessoas para garantir o regime de Assad foi os russos, junto com seus aliados no Irã. Quem ajuda a sustentar o regime dos ayatollahs no Irã, ele tem toda uma importância do papel da Rússia tem na estabilidade e no controle da classe trabalhadora e das massas na Eurásia, tanto na região da antiga União Soviética, como no Oriente Médio e outros lugares aí que a influência russa é forte. Né? Então, a derrota da Rússia coloca em xeque o próprio regime político de Putin, que pode cair. E ao cair o regime de Putin, gerar uma grande instabilidade na dominação do capital em toda uma região do planeta, com uma população muito grande. Né? E mais, coloca para as massas um empoderamento muito grande. Então, o que vão fazer as massas da Bielorrússia, do Cazaquistão, do Uzbequistão, de todas aquelas repúblicas ali, e também, para dentro da Ucrânia, o governo Zelensky, que é um governo burguês, ligado também a oligarcas, não interessa a ele uma vitória que as massas armadas tenham tido essa vitória de mobilização de massas, porque depois ele já tem um plano. Como é que ele vai aumentar a exploração dos trabalhadores na Ucrânia? Como é que ele vai aprovar leis e submeter os trabalhadores ucranianos para poder fazer acordo com as potências ocidentais de explorar melhor a Ucrânia? Ele vai ter dificuldade com isso. Tanto que, desde já, nos últimos meses, ele tem implementado, durante a guerra, uma ampla reforma trabalhista, atacando o direito dos trabalhadores durante a guerra e mais. Os soldados ucranianos, os operários ucranianos, que vão para a frente de batalhas, descer uma legislação de que permite que as empresas dispensem esses operários, cortando o vínculo com as fábricas, com o seu trabalho. Né? Um ataque, uma verdadeira sabotagem contra a própria resistência ucraniana. Até por isso, o nosso comboio foi em torno dos sindicatos independentes, ajudar a luta da classe operária ucraniana, não só contra a Rússia, mas contra a sabotagem que eles têm recebido dos pseudo-aliados para essa vitória. Então, hoje, na conjuntura atual, existem muitas notícias de que está se buscando uma negociação de um cessar-fogo na guerra, de fim dessa guerra. Mas qual a negociação que está acontecendo? Uma negociação que, para a Rússia aceitar, né, uma negociação da própria divisão do território da Ucrânia. Né? Então,
O que impede que os Estados Unidos, a Inglaterra, junto com Zelensky, façam um acordo com a Rússia que permita uma divisão do território da Ucrânia, né, e não impeçam um resultado com o apoio das massas ucranianas vitoriosas e um resultado que abale toda a estabilidade da Eurásia, que implica uma mudança na relação de força entre a classe trabalhadora no mundo todo. O que impede isso é a postura, a ação de massas que não aceita qualquer acordo nesse sentido e que quer retomar e reconquistar todos os territórios da Ucrânia. É isso que impede o acordo. Por isso a importância do Putin desmoralizar as massas com um bombardeio nas cidades, prejudicando a turma no inverno, né? E a gente tem visto muitas notícias de que esses acordos estão sendo costurados, né? E as massas ucranianas até hoje não deram nenhum sinal de que vão aceitar qualquer acordo desse tipo. Então, a vitória das massas ucranianas nessa guerra interessa à classe trabalhadora no mundo todo. É nossa obrigação estarmos junto deles, né? Também a luta pela libertação dos presos políticos na Rússia e na Bielorrússia, que, desde a luta contra o ditador Lukashenko, vários ativistas estão presos ali e precisam da nossa solidariedade. Na nossa experiência lá, eu acho que o Fábio vai falar um pouco mais disso. Nós tivemos uma experiência muito interessante no comboio, em relação ao tema também, vários temas importantes, como o tema das mulheres, né, as reivindicações, a situação das mulheres na Ucrânia, das operárias na Ucrânia, que são muitas operárias, que nós reunimos com toda uma ampla vanguarda operária que tinha nessa cidade de Kryvyi Rih, que é uma cidade que fica perto lá da frente, perto da frente da batalha que estava tendo em Kherson, né? Agora está mais longe, porque houve uma retomada agora, né? Mas é muito importante. Vou passar aí para o Fábio poder fazer essa outra parte aí, falando mais da nossa experiência lá, do comboio, dos contatos que a gente teve, né? Acho que falei muito tempo aí, né? Nem vi quanto tempo eu falei. Não, tá tudo bem. Bom, deixa eu fazer uns comentários aqui sobre o comboio, depois a gente vê o que as pessoas estão escrevendo aí nas redes do PSTU para a gente seguir aqui a nossa conversa, né? Então, o comboio de ajuda operária à Ucrânia, a definição sobre ele se deu nesse encontro que o André Bucaresc aqui se referiu, né? Um encontro que foi em abril, na França, na cidade de Dijon. E como é que foi o debate lá, né? A primeira grande questão era a gente verificar se, nesta guerra, a classe operária internacional tinha um lado ou não tinha um lado. Porque tem guerras que são guerras que a classe operária tem que simplesmente se opor e ponto final, tentar transformar essas guerras em revolta, revoluções contra os seus próprios governos, né? Como foi o caso da Primeira Guerra Mundial. E tem guerras que não, que a classe operária tem lado, como foi o caso típico da Guerra Civil Espanhola, né? Que a classe operária tinha interesse numa derrota do fascismo, né? Representado por Franco. Então, o primeiro debate foi esse, e o que a maioria dos presentes entendeu é que a gente tinha lado, e esse lado era do lado do povo ucraniano, né? Da classe trabalhadora ucraniana, que era a principal vítima dessa guerra, né? Principal vítima não só pela perda de vidas, mas pela destruição de casas, da infraestrutura do país. Milhões de refugiados tiveram que sair do país, uma situação muito triste, muito dramática, e o esforço russo de tomar, né, o país e impor um governo associado aos interesses de Moscou. Então, a primeira grande definição é essa. E a segunda grande definição foi como que a gente podia ajudar, né? E aí a gente decidiu se apoiar num exemplo do que tinha ocorrido 15 anos antes, durante a Guerra da Bósnia, que foi organizar, a partir da classe trabalhadora internacional e as suas organizações, os sindicatos, os movimentos sociais, associações, organizar uma ajuda, né? Uma ajuda humanitária e enviar, né? Entregar ela para alguma organização da classe operária ucraniana. Então, para isso, foi feito um contato com o sindicato
que é um sindicato independente dos mineiros e metalúrgicos dessa cidade de Criviri. Criviri é uma cidade industrial, ela antes da guerra tinha cerca de 600 mil habitantes, ela gira em torno das atividades de mineração industriais, que elas estão vinculadas umas com as outras na cidade. E lá tinha um sindicato independente que, para além de ser independente, ou seja, os sindicatos independentes nasceram depois do colapso da União Soviética, né? Mas, para além de ser independente, ele tinha uma outra característica que ela é muito importante, que é ele ajuda, ele impulsiona o envolvimento dos seus integrantes, da classe trabalhadora, no esforço de guerra para expulsar a Rússia, né? Então, a gente fez o contato com eles, fizemos uma coleta internacional, fomos para a Polônia, compramos 800 quilos de produtos diversos e levamos lá para dentro da Ucrânia, né? Nesse primeiro comboio, a gente só foi até a principal cidade próxima da fronteira polonesa, que se chama Lviv. E ali a gente fez a entrega de todo esse material para o sindicato e também fizemos um ato de 1º de maio, né? Foi uma conferência sobre as dimensões da guerra, que, segundo o pessoal lá contou para a gente, deve ter sido a principal atividade de esquerda no país desde 2014, né? Imaginem só vocês. Então, esse primeiro comboio foi super bem sucedido, ninguém saiu ferido, o dia seguinte que a gente saiu de lá, os russos jogaram um míssil na central de energia elétrica lá da cidade, mas a gente saiu, cruzou a fronteira, enfim. Esse foi o primeiro comboio. Foi uma experiência muito, muito interessante, né? E a partir dela organizamos um segundo comboio, e aí nós decidimos ir até a cidade de Criviri, que é uma cidade muito próxima do fronte de batalha. Ela está a cerca de 50, 60 quilômetros de onde estão ocorrendo combates. E uma parte dos habitantes da cidade está diretamente envolvida nesses combates, né? Então, é um lugar em que a questão da guerra ela é muito presente, né? Bem mais do que em Lviv, que está a 400 quilômetros de distância, que ainda tem efeitos da guerra, mas não tem essa relação tão intensa e direta como Criviri. E aí, nessa cidade, a gente viajou até lá, levou um dia para chegar lá, e teve várias coisas muito interessantes que a gente pôde testemunhar, né? Uma delas é esse envolvimento da classe operária e da população em geral no esforço de guerra. Então, a gente teve a oportunidade de visitar uma unidade das Forças de Defesa Territoriais, né? Eu acho que era uma escola, aquilo ali que foi adaptada para ser um centro militar. A gente foi recebido por um dirigente militar que é do sindicato, né? Ou seja, essa ligação da classe operária com esses integrantes novos do Exército, as forças regulares e também das forças de defesa territoriais, era uma coisa muito visível, né? Mesmo na conferência que a gente fez ali, veio um participante do sindicato que estava em um uniforme militar, né? Que participou lá da reunião com a gente. Então, a gente pode testemunhar essa vinculação, né? Essa participação, esse envolvimento da classe trabalhadora nesse esforço de guerra, seja indo para a linha de frente, seja dando apoio desde a retaguarda, né? Outra coisa que a gente pôde testemunhar, né, que o André citou aqui, é a situação das mulheres, uma situação especial de sofrimento por conta da invasão russa, né? Que tem várias coisas que a gente viu, né? A primeira delas é o seguinte: a gente foi de ônibus regular para lá. E nos ônibus, a maioria das pessoas dentro dos ônibus eram mulheres, crianças ou velhos, né? E por que isso? Porque a entrada e saída do país ela está franqueada para mulheres ou menores ou idosos, né? Os homens têm que permanecer no país para, eventualmente, participar diretamente da guerra. Então, esse é o primeiro fato. Aí alguém pode pensar, puxa, que bom que elas podem sair. Pois é, mas como é que é a vida na Europa? Uma vida muito difícil, longe da sua casa, longe da sua família, numa situação de aperto financeiro, né? Porque é diferente se
um burguês ucraniano vai para fora, a vida está tranquila. Mas para essa massa de gente, são 6 milhões que foram para a Polônia. É uma situação de vida bem complicada, né? E olhando para o que está acontecendo no seu país, né? Sendo invadido pela segunda maior potência militar do mundo. Outro aspecto que a gente viu é o problema da violência contra a mulher. Essa violência ela ocorre tanto por parte das forças de ocupação, porque veja só, a Rússia hoje ocupa 18% do território ucraniano, né? Mas ela já ocupou mais, ela já ocupou mais de 25%. É que ela perdeu recentemente, como o André estava contando para a gente, várias áreas, então reduziu isso. Mas nas áreas de ocupação, a violência contra a mulher tem de tudo, os relatos são horríveis, né? São terríveis. E também tem problema de violência dentro da própria classe trabalhadora ucraniana. Então, vejam só vocês, um dos pedidos que as trabalhadoras fizeram para o comboio foi de que a gente levasse para elas instrumentos básicos de autodefesa, né? Sprays de pimenta e uns aparelhinhos para dar choque em caso de agressão. Então, vejam só vocês, essa situação particular das mulheres nessa situação terrível que é a situação de guerra, e a gente pode testemunhar isso daí. Que mais que eu acho que valeria a pena a gente comentar aqui, né? Essa ação de solidariedade internacional, segundo eles mesmos contam lá, essa semana a gente teve uma reunião com o presidente do sindicato pela internet, né? E o presidente do sindicato contava o seguinte, que essa nossa ida até Kryvyi e o primeiro comboio também acabou ajudando um reavivamento dos sindicatos nesse momento de guerra. Olha que interessante, consolidando uma política que o sindicato está tendo, que é de participar do esforço de guerra para tentar libertar o país, né? Então, pelas palavras mesmo dele, a gente vê a importância desse apoio, que é uma gota, né, de água em termos materiais, mas a surpresa dos trabalhadores, quando eles receberam a gente em Kryvyi, era uma coisa fantástica, né? Ainda mais o André e eu, que éramos do Brasil, né? Que o Brasil é longe demais, né? Os outros eram da Europa, né? Espanha, França, Polônia, Itália, não é tão longe, né? Mas do Brasil, os caras vieram até aqui para expressar o apoio do movimento sindical brasileiro, né? Para luta dos ucranianos pela libertação do seu país. Então, isso daí ajuda, né? No esforço, na moral, né? Na moral da população para seguir enfrentando essa situação que é terrível. A moral lá está alta, mas a situação é bem difícil. Por exemplo, hoje, nessa semana mesmo, conversando com o Yuri Petrovich, ele relatava o seguinte, que um desses mísseis, essa semana não sei se todos acompanharam, mas a Rússia novamente, de forma covarde, né, mandou 96 mísseis para dentro da Ucrânia com um alvo bem preciso, que são as centrais de provimento de energia, né? Seja energia elétrica, seja o gás, e quando não tem energia elétrica e gás, muitas vezes impacta no fornecimento de água, né? Então, o presidente do sindicato estava falando para a gente o seguinte, que o míssil caiu, primeiro, perto da casa de uma integrante lá do sindicato que a gente conheceu lá em Kryvyi, né? E ele falou que por várias horas se interrompeu o fornecimento de água, energia, né? E aquela insegurança, né? Porque pode se restabelecer logo, pode ser que dure isso daí muitos dias, né? Por exemplo, neste momento que nós estamos conversando aqui, alguma coisa ao redor de 40% a 50% do provimento de energia na Ucrânia está interrompido. Há 10 milhões de pessoas sem energia elétrica no país, né? Várias delas também sem o provimento de gás, que é necessário para a calefação. Então, é uma situação terrível, né? Ele relatou também que no momento do ataque tinha 600 trabalhadores dentro de uma mina subterrânea. E aí se interrompe tudo, né? E aí você tem que fazer um processo muito mais difícil de retirada de cada um deles, né? De dentro da mina onde eles estão trabalhando. Então a gente vê que são situações terríveis, né?
E até causava espanto para a gente como as pessoas vão se acostumando, né? E vão se animando a cada passo adiante que a resistência ucraniana dá contra a ocupação russa. Que mais que eu acho interessante dizer aqui, né? A gente pôde ver também que é verdade que grande parte da população ainda deposita confiança no governo, né? Mas na reunião que a gente teve lá, foi muito interessante. Teve uma advogada lá do sindicato que relatou uma série de casos que ela está na justiça, brigando, casos de trabalhadores que foram diretamente afetados pelas leis anti-operárias de reforma trabalhista que o governo Zelensky impulsionou agora, no meio da guerra, né? Leis draconianas, né? Então, o que a gente percebe? Que tem uma experiência em curso, né? Tem uma experiência em curso com relação ao governo Zelensky, né? E a mesma coisa vale com relação ao imperialismo, né? Os ucranianos, eu já tinha sentido isso no primeiro comboio, né? Os ucranianos ficam muito desconfiados, em particular do imperialismo europeu, porque o imperialismo europeu ele fala muito, entrega pouco, né, para a resistência ucraniana, compra gás russo, manteve as operações com o banco russo lá que recebe lá o gás. Então, quer dizer, de que lado que os caras estão, né? Então tem uma situação de desconfiança, né? De desconfiança. Eu queria dizer para vocês que, do ponto de vista da classe trabalhadora, eles não estão lá lutando para a OTAN ou qualquer outra bobagem que várias organizações de esquerda dizem por aí, né? Que dizem que a resistência ucraniana são as tropas terrestres da OTAN. Isso é uma bobagem, né? Isso realmente é apenas aquilo que o André começou aqui a nossa conversa, né? É só uma mentira, né? Daqueles que querem, direto ou indiretamente, apoiar o Putin e sua política criminosa de invasão da Ucrânia. Eu comentei aqui com vocês, quando eu abri a live, que vários fatos aí interessantes têm ocorrido e eles são reveladores, né? O André falou bastante da questão da vitória em Kherson, né? Que foi antecedida de algumas outras vitórias. Os ucranianos conseguiram recuperar um pouco mais da metade dos territórios que eles tinham perdido desde o dia 24 de fevereiro, quando começou a invasão russa. Então, a moral está alta, né? Sem dúvida, foi essa participação operária e popular que garantiu essas vitórias, que foi decisiva para isso, e que também foi decisiva para impedir qualquer processo de negociação ou capitulação por parte do governo Zelensky, né? Como o André já explicou aqui muito bem. Esses outros casos aqui que eu citei, por exemplo, o caso do míssil que caiu em território polonês. Eu acho que ele é um caso muito interessante, porque é o seguinte, veja só, o governo polonês, a OTAN, o presidente dos Estados Unidos disse que aquilo era um míssil perdido, né? Um míssil que foi errante. Ao invés de interceptar um míssil russo, né, ele foi feito pelo lado ucraniano e acabou caindo na Polônia. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção é sobre a qualidade do armamento que está sendo dado, né? Você imagina só vocês, os mísseis, esses mísseis, eles prometem uma altíssima precisão, em geral de metros, né? Ou os mais antigos de algumas centenas de metros. E o míssil, ao invés de interceptar o míssil russo, ele foi parar do lado polonês. Isso que nós estamos falando, que é essa ajuda militar que os países da OTAN estão dando para a Ucrânia, em geral, é refúgio, é material mais antigo, eles não dão as armas mais modernas, ou se dão conta-gotas, ou seja, a maior parte desses orçamentos bilionários anunciados pelo Biden, pela Alemanha, Reino Unido, França, está sendo somente para o seu armamento, né? Para a sua corrida armamentista aí, em busca de posições no mercado mundial. E também ele revelou uma outra coisa, que eu não sei se todos puderam acompanhar, mas o primeiro
primeiro posicionamento dos Estados Unidos, em particular, mas também que veio da OTAN, era de descaracterizar. O Biden, a primeira proposta dele foi o seguinte: vamos montar uma comissão para investigar de onde veio isso daí. Né? Olha só que interessante. Por que isso? Porque a política do imperialismo não como o André muito bem explicou aqui, envolver os esforços necessários para impor uma derrota militar a Putin. Ao contrário, tudo bem, enfraquecê-lo, mas não derrubá-lo, porque ele sabe que uma queda do Putin pode levar a uma mudança de regime e libertar uma série de forças que estão sob o tacão de Moscou. Sejam as mais de 100 nacionalidades oprimidas que tem dentro da Federação Russa, sejam os países vizinhos que continuam sob a opressão russa, como o André contou aqui. E queria só comentar mais um fato que hoje a Procuradoria Sueca diz que já tem as evidências de que houve sabotagem, né, numa explosão que ocorreu em 2 gasodutos muito importantes, né, que é o Nord Stream 1 e Nord Stream 2, que unem as reservas da Rússia e levam esse gás lá para a Europa. Né? E o que acontece? Eles não falaram quem é o culpado, eles falaram que para a qualidade da sabotagem tem que ser um ente estatal forte. Né? E os russos já foram lá e disseram, é o seguinte, quem fez isso daí foi o Reino Unido com apoio dos Estados Unidos. Né? Essa é a acusação que está vindo de Moscou. E hoje, conversando com o André aqui antes da live, né, é totalmente possível que isso seja verdadeiro, porque quem é o grande beneficiário da interrupção do gás que está vindo por esses gasodutos, na verdade, são as empresas de gás e petróleo americanas. Né? Os Estados Unidos, é interessante a gente observar isso, né? Os grupos econômicos, eles têm grupos econômicos que estão sendo altamente beneficiados pela situação que essa guerra está gerando. Né? E um deles é a indústria de energia americana. Por quê? Com o preço do petróleo e do gás lá em cima, isso viabiliza a exploração de petróleo dentro dos Estados Unidos e a sua exportação. Hoje, os Estados Unidos estão exportando gás e petróleo para a Europa. Né? Outro que está ganhando dinheiro com isso daí é o Catar, que está exportando gás liquefeito para a Europa. Ou seja, a Europa não interrompeu o gás russo, não, mas os Estados Unidos já começou a ocupar um espaço, né, o que leva a crer que a médio e longo prazo vai ter uma perda econômica importante aí para a Rússia. Outro setor da burguesia americana que está ganhando horrores de dinheiro é a indústria armamentista, né? O complexo industrial militar. E por quê? Porque eles são os maiores produtores de armas do mundo e os países imperialistas estão todos se rearmando. Né? E boa parte desse armamento vem da indústria americana. Então, são outros que estão sendo altamente beneficiados. Não porque as suas armas vão para a Ucrânia, não. É porque está nessa corrida armamentista que os países imperialistas e outras potências regionais estão promovendo no mundo. Bom, já falei um monte, queria só fazer um último comentário, que é o seguinte: o André citou aqui que tem várias conversas rolando por aí de uma eventual paz, um cessar-fogo. Né? Então, teve o encontro da CIA com o sucessor da KGB russa, né? A FSB, né, a polícia política russa, né, que é quem comanda o país junto com a oligarquia. Então fizeram uma reunião. Né, o Biden trocou uma conversa com o Xi Jinping sobre também essa questão da guerra da Ucrânia. Então, o que está aparecendo no ar? Né? E até o Zelensky reconheceu outro dia que a Rússia tem interesse em abrir negociações. Né? E aí é o seguinte, a imprensa internacional está falando que é importante a paz, interromper essa guerra, tal, mas a gente tem que ter uma leitura crítica sobre isso, uma leitura crítica. Por quê? Porque, veja só, o que seria a coisa, vamos supor, hoje se estabelece um cessar-fogo. Se se estabelece um cessar-fogo hoje, um dos grandes beneficiários do cessar-fogo é justamente o Putin, porque ele
faz uma linha de cessar-fogo, com ele abocanhando 18% do território ucraniano, e, diga-se de passagem, a parte mais rica da Ucrânia, mais industrializada, com mais potencial de mineração, e ainda uma parte importante do litoral. Então, essa história de paz, eu até brinquei outro dia com o pessoal, eu falei, olha, não me surpreenderia se as próximas manifestações pela paz na Ucrânia, o Putin estivesse puxando elas e participando, porque parar o processo agora, com cada um ficar onde está, significa uma derrota para a Ucrânia e uma vitória para a Rússia, né? Então, a gente tem que lutar pela paz, mas a verdadeira paz só se dá com a saída das tropas russas de todo o território ucraniano. Sem isso, não há paz, há uma conquista, né? Uma conquista feita com tudo aquilo que o André descreveu aqui, com limpeza étnica, crimes de guerra, violação de direitos humanos, uma coisa terrível. Está premiando quem promoveu toda essa política, né, com 18% do território ucraniano. Então não dá para se aceitar isso, né? A gente tem que somar os nossos esforços mais que nunca à resistência ucraniana, né? Porque ela está mostrando que é possível derrotar o Putin. O Putin, ele está lá com seus problemas lá dentro da Rússia, né? Não apenas esse 1 milhão de pessoas que fugiram do alistamento militar. Eu vi uma história outro dia até engraçada, vou até contar para vocês. Teve um cara quietão, que só gostava de tomar uma vodka com os amigos na rua, vivia com um gato. Esse cara um dia saiu na rua e o pessoal do alistamento militar prendeu ele e mandou ele para a Ucrânia. Imagina só vocês, olha o ânimo que esse cara vai para a guerra da Ucrânia. É um ânimo zero, né? É um ânimo... diferente do pessoal da Ucrânia que está lutando pelo seu país. Esse aí está sendo empurrado, né? Está sendo raptado para ir para o fronte. Então, a situação do Putin é uma situação complicada, porque está colocada a possibilidade de ele perder a guerra. Se ele perder a guerra, ele cai, né? E os competidores dele, porque ele tem os aliados, né? Que é a turma que quer massacre, limpeza étnica, tal. Tem um monte de blogs desse tipo de gente de extrema-direita, né? Que também começam a pôr as suas asinhas de fora para uma eventualidade de tiver que substituir o Putin, né? Então, ele também tem problema no pessoal dele, tem problema na população que não enxerga a guerra como sua e por isso que não quer ir para a guerra. Tem um problema nas nacionalidades oprimidas que podem começar a se mexer se a guerra se prolongar, essas nacionalidades dentro da Federação Russa e fora da Federação Russa. Então, a vida dele não está fácil, né? E por isso que o fortalecimento da resistência ucraniana vai tornar a vida do Putin um pouco mais difícil do que já está, né? E é nesse sentido que a gente tem que caminhar, e para isso que a gente está promovendo essa campanha de solidariedade, né? Ajuda operária à Ucrânia. Bom, eu paro por aqui. O Buca, antes de eu devolver aí para você, tem algum comentário aí do pessoal? Tem muitos comentários aqui, tá? Não vou conseguir falar todos. Opa, vai, manda bala, começa aí. Eu vou tentar selecionar aqui. Tem muitas saudações. Não vou conseguir, a gente está sem mediação aqui, então não vamos conseguir acompanhar tudo ao mesmo tempo. Mas eu estou vendo aqui o Wilson mandou uma saudação, Marco Aurélio Balsa, camarada, né? Márcia Carolina, tem Margarete Bilhal, está aparecendo aí na tela, né? As saudações aí. E tem algumas questões também levantadas, né? Uma delas, o Carlão levantou duas questões aqui, pelo que eu li, né? Uma sobre qual é a política da esquerda para a guerra, e a outra eu anotei aqui, questão de política de reparação, qual é a relação sobre a política de reparação dos ucranianos, né? Não, a Ucrânia naturalmente estava exigindo reparação de guerra, né? Parte da exigência dela, porque ainda mais agora que está sendo arrebentada a infraestrutura da Ucrânia, milhares de mortos, cidades destruídas. Tem um problema de refugiados muito grande, a gente não falou disso, são tantos assuntos, né? Só na Polônia são 6 milhões de refugiados, se não me engano, né?
tem muito mais refugiados por aí. E grande parte mulheres, né? Eu entrei 2 vezes lá. A primeira vez que eu saí foi de trem. E o trem era só de mulheres, praticamente. Só de mulheres saindo da Ucrânia. E entrando também, muita gente entrando também. Muitas entrando e saindo. Né? Também em relação à questão das mulheres, relatos, né? Que a gente já conhece aqui, mas assim, das operárias, né? Tem muitas mineiras, né? Que trabalham em minas de 500, 1.500 metros de profundidade, dizendo, ó, aqui nós trabalhamos mais, ganhamos menos, somos menos ouvidas, trabalhamos trabalhos mais insalubres, relatos vários sobre a situação das mulheres na Ucrânia também nesse sentido. Também aquela advogada falou que o soldado que o governo permitiu que a empresa desligasse ele, né? E muitas vezes ele era separado e tinha uma pensionista, né, que dependia da pensão, etc. E ela vai receber de quem? Aí fala, não, vai lá no exército, pedir lá, né? Então ela tinha que ir no exército e vem cá, eu preciso receber minha pensão do meu marido, porque ele foi mandado embora da fábrica. Ou seja, a quantidade de problemas que a guerra vai gerando, né, de efeitos, assim, são em todos os terrenos. Né? Mas em relação à posição da esquerda, a grande maioria da esquerda tem uma posição vergonhosa. Isso é que é verdade. Né? Não só na política aqui no Brasil, mas na política internacional. Porque a esquerda foi educada, grosso modo, por décadas, pelo stalinismo. O stalinismo é a teoria dos campos. Né? O que é a teoria dos campos? Você tem os campos progressivos e campos reacionários. Não é mais assim o campo da classe trabalhadora contra o campo do imperialismo da burguesia. São campos. Então, por exemplo, bota assim a Rússia, a China, Cuba, Coreia do Norte, é um campo progressista contra um campo, Venezuela, contra um campo, outro campo burguês que é reacionário. Então, quando Putin faz uma guerra, né, alegando a questão da OTAN, e quando a OTAN, né, fornece armamentos, ela diz, opa, tem um campo burguês contra outro campo burguês, então eu vou defender a Rússia porque está sendo contra os Estados Unidos. Uma coisa assim de argumento. Né? Na verdade, isso é uma grande falácia. Estamos vendo que os Estados Unidos fazem um jogo duplo, completo, nessa guerra, né? Que a gente conversou aqui sobre isso. E o fato dele fornecer armamentos de acordo com os seus próprios interesses não muda o caráter da guerra, que é uma guerra de libertação nacional. Há uma invasão, certo? A OTAN não está invadindo a Rússia. A Rússia está invadindo a Ucrânia. É um país historicamente dominado pelos russos e que quer se libertar dessa dominação. Simples assim. Então, nós vemos vários discursos. Alguns justificando e apoiando claramente Putin. Outros apoiando de forma mais envergonhada. Né? Fala que Putin não é bom, não é legal, mas, ao mesmo tempo, usa todo o arsenal de propaganda como PCB. Todo o arsenal de propaganda do Putin está no discurso do PCB. Mas a gente fala, não, mas o Putin não é nosso, mas na prática apoia. Outro setor é pela paz. Né? Que paz propõe? Mas que paz é possível enquanto existe um ocupante no país? Sem derrotar as tropas russas, não há paz possível. Só a paz da opressão, a paz dos cemitérios. Não é? Então a gente vê muita gente falando isso. E tem o setor da esquerda que entra, que intervém na realidade em cima da grande mídia, do que diz que chega dos jornais internacionais. Então toda a propaganda de que os armamentos estão virando a guerra, etc. Aí aderiram ao discurso que é uma guerra por procuração, guerra da OTAN por procuração. Que a OTAN, não é a Ucrânia que está em guerra com a Rússia, não. É uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. É a Rússia e a OTAN. Uma viagem completa. E há correntes aí que bem trotskistas, etc., estão nesse discurso assim, bem chão, né? Então, infelizmente, a maioria da esquerda capitula completamente, certo, a uma dessas tendências aí. Né? E não tem uma política principista como a nossa de ir apoiar a classe operária ucraniana, porque a vitória dela em peso para a relação de forças de classe no mundo. Muda
a relação, se o regime de Putin, entrando na questão do Sérgio Silva colocou aqui, né? Você pode abalar o apoio das oligarquias russas. Claro, gera, primeiro, ao ele demonstrar fraqueza, gera insatisfação embaixo, né, por toda essa questão que a gente colocou, e gera também crise em cima. Esse dirigente ainda é capaz de nos defender nossos interesses, ainda é a melhor opção para defender os nossos interesses, ele pode ficar disfuncional. Então, eu acho sim que há esse problema, né? Então, o regime do Putin, não temos informações suficientes para dizer o quão ameaçado está, né? Mas ele acumulou muitas contradições. E o resultado da guerra pode ser uma pá de cal no regime do Putin. Pode ser, né? Que começou com muita autoridade e agora está com muito pouca autoridade. Essa política de sair de Kherson, atravessar o Rio, né? Ela foi anunciada publicamente, né? Foi uma espécie de teatro, né? Apareceu lá um general lá, o ministro da Defesa, falando com o general da ocupação. Aí o general mostra o mapa. Estamos aqui, é melhor para poupar a vida dos nossos soldados a gente se retirar, porque senão a gente vai ficar numa situação difícil. Aí o ministro fala assim, realmente, vocês devem, eu concordo com isso, retirem as tropas. Tudo filmado, sabe? Era claramente um teatro. Já estava decidido, o Putin não apareceu dando a notícia que estava da retirada, apareceram os militares dando uma notícia. Ou seja, existe uma crise importante aí, né? Viu, André? Só comentar uma coisa sobre essa questão aí do Sérgio Caminha aí, que é essa relação da oligarquia com o regime russo, né? Vejam só vocês, é uma situação bem complexa. Tudo indica que a médio e a longo prazo a Rússia vai reduzir. Ela não vai ter mais o mesmo acesso que teve até hoje ao mercado de energia europeu, que deve ser o maior do mundo. Quem que ganha dinheiro com isso? É a oligarquia russa, certo? Além, claro, das empresas petrolíferas europeias. Então, essas vão ganhar dinheiro de outro jeito. E aí o que acontece? A Rússia começa a exportar o seu petróleo ou o seu gás para a China, para a Índia, a preços menores que os preços do mercado internacional. Isso ainda não bateu fundo, porque o preço está tão alto que mesmo que você dá um desconto lá de 20%, ainda continua sendo um ótimo negócio. Mas se ocorrer um ingresso de mais petróleo no mercado internacional, os preços podem cair. Se o preço cai, a oligarquia russa ela vai ser diretamente afetada por isso, né? Então é importante, eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês todos acompanharam, mas desde que começou a guerra na Ucrânia, está acontecendo uma coisa engraçada, que é a aproximação do regime do Maduro com o governo dos Estados Unidos, né? Eles fizeram uma reunião, aí há poucos dias atrás, o Macron promoveu um encontro entre a oposição e o regime, a oposição venezuelana e o regime do Maduro. Então, e por que isso? Porque uma das formas, se virar muito problemático, né, esse preço de petróleo ou provimento de petróleo, uma alternativa é o seguinte, é investir na Venezuela para exportar esse petróleo para prover o mercado mundial. Outra possibilidade é o Irã. Olha só que interessante, o regime iraniano, que está lá provendo drones, dizem que vai prover mísseis também aí para os russos, né? O regime iraniano, logo lá no início da guerra, ele declarou que ele está pronto para inundar o mercado mundial de petróleo se suspender as sanções contra o Irã. Ou seja, se faz o acordo nuclear ou suspende as sanções unilateralmente. Ou seja, é outra possibilidade, né, para regulação do preço internacional do petróleo, se a coisa ficar muito ruim, né? Porque hoje por hoje, cá para nós, quem está perdendo muito com esse preço lá em cima é a classe trabalhadora em todo mundo, né? E na Europa ainda com o problema do gás junto, né? Então esses estão perdendo muito, mas as empresas europeias estão tranquilonas, porque elas importando daqui ou dali, elas estão ganhando seu dinheiro, né? E dizem que estão ganhando muito dinheiro, está virando um escândalo na Europa o lucro da Total, da British Petroleum,
da companhia da Eni italiana, a companhia espanhola, ou seja, as grandes empresas petrolíferas, elas numa situação em outra, né, com o preço do petróleo e de gás do jeito que está, elas estão enchendo o bolso, né? Mas a classe trabalhadora ela está sendo duramente afetada e isso pode levar a eventos como o que a gente está vendo na Europa. A gente está vendo um ressurgimento de ondas de greves, né? O Reino Unido é o campeão, mas olha, até na Alemanha, que em geral é um lugar, digamos assim, com um nível de luta de classes menos intenso, tem manifestação de rua, né? Trabalhadores com o sindicato fazendo manifestação de rua para exigir reposição salarial, precisa de salário, né? Tem protestos na Itália, na França, na Espanha. Então, está colocando em movimento a classe trabalhadora. Olha só um problemão. E mesmo na eleição americana, olha só, o Biden foi salvo pela luta das mulheres pela legalização do aborto, que acabaram despejando o voto no Partido Democrata, e pelos candidatos que o Trump impôs lá, o Partido Republicano, que eram, via de regra, péssimos candidatos do ponto de vista eleitoral. Então, o Biden acabou perdendo a Câmara de Deputados, né? Mas manteve o Senado, mas perdeu por pouco a outra, então a vida dele não está tão ruim como se esperava, né? Mas a situação da classe trabalhadora americana também, uma inflação lá que está beirando 10%, é uma situação bem difícil. Não me surpreenderia se os Estados Unidos começassem a ter a mesma situação da Inglaterra, com greve aqui, greve lá, para tentar reconquistar o poder aquisitivo. Então, voltando para a questão que o Sérgio Caminha levantou aqui, essa questão da oligarquia russa com o Putin é essa. Enquanto o Putin garante que o cara pode vender, exportar o petróleo, o gás e ganhar muito dinheiro, consegue garantir os negócios dessa oligarquia, né? A situação está tranquila, mas quando esses negócios vão sendo ameaçados, seja no curto prazo ou no médio e no longo, como já estão no médio e no longo, isso, sem sombra de dúvida, é motivo de insatisfação, e há críticas por parte de oligarcas contra o Putin, né? Então, é mais um elemento aí para o Putin lidar, e por isso que eu estou dizendo, daqui a pouco ele vai estar encabeçando o movimento pela paz na Ucrânia, né? Ficando com 18% das terras mais industrializadas e no mar, né? E uma parte no litoral, no Mar Negro. Estou devolvendo aí para você, André. Você concorda comigo que o Putin pode liderar esse movimento ou não? Vai pegar a bandeirinha branca e fazer assim, eu sou da paz. Agora ele está desesperado por isso, porque perspectivas muito difíceis para ele voltar a ter qualquer ofensiva, né? Claro que o futuro tem muito imponderável, né? Mas mudou muito a relação de forças na guerra, não se vislumbra muito uma saída para ele, né? Ele não pode recuar simplesmente, mas também não pode avançar, né? Então, tem algumas questões que o pessoal trouxe aqui. Tem uma pessoa que perguntou do sindicato lá, não lembro mais quem foi. Veja, como aqui a maioria dos sindicatos lá tem vínculo com o patronal, com o governo, etc. Mas nós conseguimos fazer contato com o movimento sindical, que é uma cara parecida com a gente, da Conlutas, tá? Que é um sindicato dos mineiros e metalúrgicos de Criviri, que é uma entidade, um sindicalismo independente, combativo, inclusive vários dirigentes demitidos. Eles fazem greve quase todo ano. A greve deles é lá a 500 metros debaixo da terra, 1.000 metros, eles param lá de baixo, não sobe. Vocês imaginam? E eles são bem combativos. E se nós, conversando com um professor aqui, estudante ali, uma pessoa que é refugiado, quando a gente fala que querendo trazer armamento para a Ucrânia, fortalecer a resistência ucraniana, todo mundo, ótimo, é isso aí, vocês têm razão, é isso que a gente precisa de armas, vamos lutar.
Agora, quando fala assim, mas o que você acha do Zelensky? Né? Ele não está fazendo um jogo assim, então, não, o Zelensky ficou muita ilusão. Mas entre essa vanguarda operária que a gente conversou, a situação é completamente distinta. Eles têm clareza e são muito críticos ao governo. Né? Inclusive, tem clareza, inclusive o Zelensky é dessa cidade, diga-se de passagem. Ele é de Kryvyi Rih. Né? Ele, quando foi eleito com 73% dos votos no geral, mas em Kryvyi Rih foi mais de 90% dos votos. Na eleição seguinte, para a prefeitura, ele já perdeu a eleição. O candidato dele não foi eleito. Né? Tal desgaste. Agora, claro, a gente se recupera. Mas eu não sei quanto a classe operária no geral lá nessa cidade. Que é uma cidade que se construiu em torno das minas de minério de ferro. Né? Mas a vanguarda operária tem clareza de quem é Zelensky e do papel que ele está cumprindo. Né? Aqui atrás, é a bandeira do sindicato lá, dos mineiros metalúrgicos, da federação. Né? Botei aqui atrás em homenagem que eu trouxe lá da Ucrânia essa bandeira. Né? O Yuri ainda falou que a Ucrânia pode ser o Vietnã do Putin. Pode ser. Primeiro que a postura das massas ucranianas pode-se fazer um paralelo com a postura das massas vietnamitas, de ir para cima, com muita disposição, com disposição de matar e morrer. Tá? Primeiro isso. Segundo que o significado de uma potência como essa perdendo o país bem mais fraco. Né? Tinha um cara, um general soviético chamado Dudaev. Quando a União Soviética entrou em colapso, esse Dudaev era da Chechênia, que é uma república da Federação Russa. Um dos países que declarou independência foi a Chechênia. E a Rússia, na época era o Boris Yeltsin, invadiu a Chechênia e eles conseguiram, na época, derrotar. Né? A Chechênia, com muitas baixas, com muita destruição, botou para fora os russos. E o Dudaev, que depois foi assassinado, depois de um tempo, ele vaticinou o seguinte: no dia que a Rússia invadir a Ucrânia, é o fim da Rússia. Porque, imagina, com essa na Chechênia foi uma dificuldade desse. Imagina se a Rússia tentar invadir a Ucrânia. Né? Então, foi quase um profeta, né? O Dudaev. Né? Então, fazendo um pouco esse paralelo. Mas sim, acho que tem o potencial mesmo de ser um Vietnã, porque o Vietnã, os Estados Unidos ficou encalacrado, ele não podia recuar simplesmente. Era uma desmoralização grande. Então, ele foi até onde não tinha mais saída, né, e gerou dentro do seu próprio país um movimento muito forte de oposição à guerra, que na Rússia é mais difícil, porque o cara pode pegar 15 anos de prisão se for numa situação dessa, pela legislação russa, sendo que já tem mais de 1.000 presos. Né? Olha a disposição. Uma coisa é você fazer uma passeata, no máximo podendo tomar uma bomba de gás ou um cacetete nas costas. Outra coisa é você ir para uma passeata e podendo pegar 15 anos de prisão. Né? Isso está acontecendo na Rússia hoje. Então, já concordando também com essa afirmação aí feita. Né? E, por último, a grande empresa que tem em Kryvyi Rih é a ArcelorMittal. Né? A ArcelorMittal, na prática, ela está sancionando a Ucrânia e favorecendo a Rússia, porque ela está diminuindo seus investimentos e fechando plantas lá e mandando gente embora lá na Ucrânia, mas na Rússia ela está incrementando a sua... E a questão das sanções também é uma falácia completa. Sanções, a maioria das empresas tem sanção de fachada, opera normalmente na Rússia. Né? Então, é isso. Né? Então, assim, mais uma coisa que eu queria falar que eu estava esquecendo. Esse negócio do Vietnã e esse negócio da situação difícil do Putin. Né? Você viu que o Putin interviu na Bielorrússia, interviu no Cazaquistão,
Então, as tropas da Rússia que estavam no Cazaquistão intervindo lá contra o povo lá, elas estão tendo que ser deslocadas para a Ucrânia. A Rússia vai perdendo a capacidade de controlar uma região bem maior. Né? O acordo militar da Rússia na região, o CSTO, né, que foi até citado por alguém no comentário, um dos países que faz parte desse acordo é a Armênia. Existe uma disputa territorial entre Armênia e Azerbaijão, na Nagorno-Karabakh, uma região lá. E o Azerbaijão estava de olho ali, tiveram uma guerra 2 anos atrás. No momento que a Rússia começou a demonstrar fraqueza e dificuldade de controlar a Ucrânia, o que fez o Azerbaijão? Invadiu de novo a região. E a Rússia falou e a Armênia falou: preciso que você me ajude, ó, o nosso acordo, você tem que me ajudar agora. A Rússia falou: sinto muito, não vou te ajudar. Então já começa a criar o quê? Um monte de contradições nos outros lugares aí. Né? Só comentar alguns elementos aí. Tá. Deixa eu só comentar uma coisa aí que você começou a falar, que eu acho que é importante. Né? Esse negócio das sanções, realmente, elas estão... o impacto delas é um impacto mais esvaziado, né? Mas quando você assiste o noticiário ocidental, em geral dá uma impressão do Putin estar totalmente isolado, né? Por exemplo, a reunião do Biden com Xi Jinping, eles condenaram o uso de armamento nuclear, tudo bem. Mas espera aí, mas e o armamento convencional, mísseis que destroem cidades inteiras, esse pode, né? O nuclear é que, né, não está podendo. Então, eu acho que é importante a gente ver também que é o seguinte: o isolamento do Putin é um isolamento parcial. E ele é parcial não só pelo que o André comentou aqui, que a política da OTAN, dos países imperialistas ocidentais, não é uma derrota clara da Rússia nessa guerra, muito pelo contrário, é manter o Putin mais fraco, mas fica Putin, né? Mas também porque várias outras potências regionais elas não estão fazendo nada, né, contra a Rússia. Né? Por exemplo, a China está lá, aproveitou para comprar um petróleo mais barato, gás mais barato. A Índia está comprando petróleo russo, processando para reexportar para a Europa. Ela virou só um ponto de intermediário aí do caminho aí do petróleo. Outro exemplo, o Estado de Israel. Né? O Estado de Israel ele tem uma política de aliança prioritária com o Putin. E olha que o Zelensky é sionista, ele é apoiador do Estado de Israel. Ele dá declarações terríveis. O Estado de Israel bombardeia Gaza, ele fala que Israel está certo. Mas ele pediu duas coisas para o Estado de Israel. Uma bem antes, que era ter acesso a uma tecnologia israelense que se chama Pegasus, que é uma tecnologia de espionagem. Né? E o Estado de Israel não vendeu para a Ucrânia, não vendeu, mas entregou para o Putin. Olha que interessante. E agora, mais recentemente, o Zelensky pediu para o Estado de Israel essas baterias antiaéreas que, segundo a propaganda israelense, consegue segurar todos os foguetes que vêm de Gaza, né? E o Estado de Israel não deu. E teve eleições em Israel e os dois lados concordam que a aliança prioritária é com o Putin, porque o Putin garante, por exemplo, as incursões quase que semanais em território sírio, sem fazer nada contra o exército israelense. Então, tem também uma população enorme russa dentro do Estado de Israel. Né? Então, a relação do Estado de Israel com a Rússia é uma relação muito boa. E olha que o Estado de Israel é sustentado pelos Estados Unidos, olha que louco. Né? Mas, na guerra da Ucrânia, é uma política pública de neutralidade com um apoio de verdade para o Putin. E para a gente não ir tão longe, se a gente olhar para o Brasil, a posição do Brasil, seja do Bolsonaro, seja do Lula, é a mesma. É de não apoiar a Ucrânia de jeito nenhum. Né? Outra coisa é que tem que falar de outro jeito, né? Tem que dar como o pessoal diz, dar uma tucaneada nisso daí. Mas eles, na prática, defendem o apoio ao Putin. Então,
o isolamento internacional do Putin é um isolamento relativo, né? Ele também tem apoio dentro da Europa das organizações da extrema-direita parlamentar, né? Todas elas têm vinculações com ele. E dentro dos Estados Unidos, a gente não precisa ir muito longe para lembrar que o Trump foi muito ajudado por quem? Pelo Putin, né? Que hackeou lá as contas da Hillary Clinton, era um escândalo. Só que depois o establishment dos Estados Unidos não fez absolutamente nada. Ou seja, as relações aí do Trump, Steve Bannon com Putin e a extrema-direita internacional, elas estão aí, né? O futuro líder da Câmara de Deputados dos Estados Unidos deu uma declaração que o que depender dos republicanos não vai um centavo de arma para a Ucrânia, né? Que na prática, ajuda o Putin. Então, é importante a gente ver isso, que tem uma situação internacional que ela tem uma complexidade que é importante a gente entender, porque senão tem vários movimentos que a gente vai se perder, né? Então, essa complexidade começa pela política do imperialismo, que não é de derrubar o Putin, nem de uma derrota militar clara dele na Ucrânia, ela caminha em direção à partição da Ucrânia, ou seja, dar um pedaço da Ucrânia para o Putin, seria uma vitória, pode ser não uma super vitória, mas uma vitória para o Putin, né? E colonizar o resto com as empresas multinacionais, americanas, europeias, né? Os Estados Unidos preferem as americanas, os europeus querem as europeias, então tem uma disputa entre eles aí, mas tomar conta das riquezas da Ucrânia, né? O André estava comigo quando a gente estava cruzando, né, a Ucrânia. Cara, o campo, a agricultura da Ucrânia é uma coisa fantástica. A gente ia cruzando território, você olhava para os dois horizontes, tudo plantado, né? Com o efeito da guerra, dizem os especialistas que deve ter uma quebra aí de 30% da produção, né? Ou seja, o país está em depressão econômica, tem uma guerra, né? Então, tem muitas indústrias fechando, produzindo menos, então, uma situação bem difícil. Mas o campo ucraniano é uma riqueza enorme, né? Essa área ocupada pela Rússia tem minérios que são terras raras, né? Que vão ser muito úteis aí para a nova indústria que está surgindo. Então, uma coisa muito valiosa. Então, a política do imperialismo é essa, né? Isso é importante a gente ter. E eles têm briga entre eles, né? A Alemanha com os Estados Unidos, beleza, tem suas rusgas, mas nenhum está lá defendendo vamos derrotar a Rússia e queda do Putin. Por quê? Só se eles tivessem uma alternativa razoável para substituir o Putin para garantir os mesmos interesses imperialistas que estão dentro da Rússia e em toda a região, né? Por exemplo, no Cazaquistão, quem esmagou a rebelião que houve em janeiro foi o Putin, né? E que interesses aquela rebelião ameaçava? Inclusive de empresas americanas que estão ali. Então, isso é uma questão muito importante de entender. A outra é o Zelensky. O que é o Zelensky? O Zelensky é um cara aliado da OTAN. É isso mesmo, ele representa os interesses da oligarquia ucraniana, que neste momento tem uma preferência por ser colonizado, por virar um sócio menor do imperialismo europeu e norte-americano, né? Só que ele está sob intensa pressão de quem? Da classe trabalhadora e da população em geral da Ucrânia, que quer vencer a guerra. O povo quer vencer a guerra. Então, para o Zelensky fazer um acordo, é difícil, a margem dele está complicada, né? Essa tomada de Kiev, como o André falou, toda a região ao redor de Kiev, o que aconteceu? Foi a classe trabalhadora, o povão que foi lá, se armou e botou os russos para fora. Foi isso que aconteceu. Não foi que o Zelensky estava com o exército todo preparado, armado pelos americanos, pelo OTAN e não sei por quem mais, que expulsou. Não, foi essa ação dessa classe trabalhadora, cuja moral está alta. E é isso que explica as vitórias ao redor de Kharkiv e Kherson agora, né, mais recentemente. Então, isso é outra questão muito importante. Não é o armamento está faltando. Eu vi a declaração de um comandante que estava em Kherson que dizia: se a gente tivesse o armamento que a gente pediu para a OTAN, a gente avançava aqui para tomar a Ucrânia e todo o resto rapidinho. Só que a gente não tem. Então, isso é um impeditivo para que essas vitórias possam se multiplicar de uma maneira rápida. Ela
vai operando com dificuldade, vai operando lentamente, porque a desigualdade de armamentos é gigantesca, assim como a desigualdade do ânimo das tropas também é gigantesca. Do lado ucraniano, não tem armas modernas, mas tem um ânimo da tropa enorme. Do lado russo, o ânimo da tropa é lá embaixo, só que o armamento é poderoso, e isso acaba dando um certo equilíbrio, né? Impede uma derrota da Rússia na guerra. Só fazendo contando uma conversa que eu tive lá com um rapaz, para ilustrar um pouco as coisas. Conversei com uma das pessoas que está na guerra, que é um professor de educação física, um dos voluntários, filho e neto de mineiros, né, de operários mineiros. E ele contou que ele estava naquela frente, ele estava na frente lá de Kherson, né, lá embaixo, quando estava no início da contraofensiva, não na contraofensiva, no início da contraofensiva lá, um pouco antes, e ficaram 2, 3 dias e noites direto sob o bombardeio russo, porque o armamento russo era muito maior. A Rússia tem mais armas. Bombardeio, bombardeio, bombardeio. E do grupo dele, de 26, apenas 4 tinham sobrevivido a esse ataque. Né? E eles falaram que eles só começaram a virar mesmo o jogo quando eles saíram dessa guerra convencional e usaram uma tática que eles falam de, pelo que eu entendi, linha zero, não sei se a tradução certa é essa, que é um contato direto, olho no olho, com os soldados russos, se aproximar de verdade, né? Porque você não vai sob a chuva de bombardeio, de bateria aérea e bombardeio russo. E quando foi o confronto entre as tropas, a Ucrânia deu um banho, justamente porque um lado estava disposto a tudo e o outro lado não estava disposto a tudo. Né? E agora, as novas tropas russas que estão chegando, né, aos poucos, com muito menos treinamento, porque a elite militar russa, grande parte, morreu já na guerra, os mais treinados, certo? Falta de condições materiais. Lembra que a Rússia é uma potência militar muito forte, mas economicamente a economia da Rússia é menor que a economia do Brasil. Importante que as pessoas saibam disso. A Rússia é um país economicamente dependente, certo? É elo subordinado na cadeia de valor internacional, exportadora de matéria-prima, de gás, de petróleo e de produtos agrícolas e minerais. Esse é o centro da economia russa. Para sustentar um esforço desse, então, existem muitos vídeos sendo mandados por soldados mostrando um grande grau de insatisfação nas tropas russas que estão na ocupação. Inclusive com algumas rebeliões, alguns discursos contra os seus generais, contra os seus comandantes, contra a corrupção no exército russo, que uma parte das armas é contrabandeada, e as pessoas não têm colete, e são mandados para frente sem organização, e existe, digamos, um clima não só de desmoralização, mas de revolta em muitos lugares, em muitas tropas russas, inclusive o pessoal que está chegando agora, que foi recrutado à força sem treinamento, está sendo mandado para situações de perigo. Então, tem muitos pontos, muitas contradições se desenvolvendo aí. Não sabemos até que ponto elas vão dar um salto de qualidade, mas algumas coisas muito... Isso tem sido decisivo na guerra, né? O grau de desmoralização. A retirada lá da região de Kharkiv, apressada, deixando 400 tanques, centenas de obuses e munição, muita munição, ou seja, tudo para trás. Foi uma vergonha, porque até na retirada existe uma coisa que, como se retira um exército, né? A gente tem técnica, treinamento, estratégia para isso. Não foi nada disso feito, foi uma correria. Junta essas coisas, vai embora e deixou o armamento, que agora os ucranianos estão usando. Né? Então, até porque eles são treinados também no armamento russo, né? Que historicamente o armamento deles vem desde a União Soviética, naqueles tipos nas bitolas e na tecnologia. Então, há contradição muito grande.
né? Mas nós precisamos, nossa conclusão principal é necessário que a classe trabalhadora internacional se faça presente, que a classe operária ucraniana veja, olha, os trabalhadores estão nos apoiando. Existe uma solidariedade internacional. Isso tem um peso muito grande, até na disputa do resultado desse processo. E também é muito importante que a gente faça uma ampla campanha pela libertação dos presos políticos na Rússia e na Bielorrússia. Muito importante. Né? E outros que tenham no Cazaquistão e em outros lugares. Né? Então, eu não consegui ver se tem mais perguntas aí sobre isso, mas era basicamente isso aí. Ô Buca, deixa eu fazer só uma propaganda aqui. Primeiro, no site da Liga Internacional dos Trabalhadores, né, tem um artigo bem interessante, né, sobre a resistência ucraniana, que descreve extensivamente várias das coisas que a gente comentou aqui, e eu queria deixar de sugestão de leitura para o pessoal. E a segunda coisa é o seguinte: nós estamos, a campanha de ajuda operária continua, né? A Conlutas tem uma conta de crowdfunding, né, de vaquinha aberta. As pessoas que quiserem contribuir, é importante que contribuam, ou tenta coletar no seu local de trabalho, local de estudo, enfim. Cada centavo que chegar até nós vai ser enviado lá para o sindicato de Kryvyi. Nesse momento, é um momento bem difícil, porque o inverno está chegando. Começou, ontem já nevou em Kiev, e a neve daqui a pouco está chegando em toda a Ucrânia, né? E o que o presidente do sindicato nos disse é que ele precisa de coisa de inverno, né? Desde roupa comum, meia, luva, gorro, né? E para os soldados precisa de tendas que estejam mais fortes para proteger do solo frio, saco de dormir mais forte. Então, todos que quiserem contribuir, que puderem contribuir, contribuam, né? Porque isso vai ajudar a expressar isso que o Buca disse aqui, que é o apoio da classe operária internacional à classe operária ucraniana nesse momento super difícil que ela está passando, mas que ela está enfrentando dos meios que pode, né? E está provocando estragos no inimigo, né? No poderoso inimigo. Tá bem? Então, Buca, se não tiver mais questões, não sei se você quer falar mais alguma coisa, vamos encerrando por aqui. Lembrou só uma coisinha, que inclusive está no artigo, são os partisanos, né? Os guerrilheiros lá, né? A resistência ucraniana dentro da área ocupada pela Rússia, que também é uma rede enorme, com milhares. Leiam o artigo, se alguém puder botar aqui no chat, do YouTube, do Facebook, o link para as pessoas lerem, ou vão direto na página da LIT, que tem um artigo descrevendo, inclusive, a característica da resistência ucraniana dentro dos territórios ocupados pela Rússia. E acho que era basicamente isso. Vamos aí garantir essa continuidade da nossa campanha de solidariedade. E agradecer a todo mundo aí que estava aí, né? Não sei se alguém quer perguntar mais alguma coisa, comentar. É isso aí, Valdir, boa noite. Então, ficamos assim. Buca, prazer em revê-lo. Eu não vejo pessoalmente desde Varsóvia, mas vamos ver se em breve a gente volta a se encontrar, e nós estamos à disposição de todo mundo que quiser fazer discussões, lives sobre a questão da Ucrânia. O Buca, eu e outros companheiros estamos à disposição, tá bem? De todas as companheiras e companheiros que quiserem organizar atividades. Vamos fortalecer a campanha. Falou, gente? Então, boa noite a todos. Boa noite, André Bucareschi. E boa noite. Slava Ucraini. Slava Ucraina. Viva a Ucrânia. Viva a Ucrânia.